Muito boa noite para você. A gente está aí em contagem regressiva para ver se essa ameaça aí do governo de Donald Trump de impor essas sanções vai mesmo se concretizar. Clima no governo do presidente Lula é de que a situação está um pouco inevitável, porque de fato, por mais que a gente tenha tido uma pequena janela de abertura aí nesse diálogo, ainda muito restrita, com pouco potencial de virar uma negociação, né? Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite. Sim, a tarifa geral de 50% deve ser mantida essa semana e devem vir sanções contra integrantes do governo brasileiro. Segundo a minha apuração, pessoas do entorno do presidente Lula devem perder o visto para os Estados Unidos. Não o presidente, nem a primeira-dama e nem o vice-presidente Alckmin, mas outras pessoas que estão ali ao redor do presidente Lula. E deve ser adotada também uma segunda camada de sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor das punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais. Essas sanções devem ser já no âmbito da lei Magnitsky, que prevê sanções secundárias, ou seja, empresas, entidades, organizações que tenham relações ou negócios com esses alvos das sanções podem ser punidas se mantiverem essas relações com eles. Então, como exemplo, um banco, né? Os bancos precisam fazer operações cambiais, precisam ter acesso a outros bancos americanos para poder ter acesso ao dólar. Então, esses bancos seriam ameaçados de perder esse acesso às instituições, ao sistema financeiro americano, se mantivessem, por exemplo, contas correntes, né, dessas pessoas. John, vamos explodir! O Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. De novo, pô, que decepção para a esquerda no Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Um forte abraço. Há um clima de tensão visível no ar, e Alexandre de Moraes começa a sentir o peso da narrativa que ajudou a construir desmoronar diante dos seus olhos. A farsa da suposta tentativa de golpe sustentada com base em interpretações distorcidas, omissões de provas e manipulações de versões, agora está sendo confrontada por fatos que não podem mais ser ignorados. A verdade, mesmo sufocada por tanto tempo, começa a ganhar fôlego. E Moraes sabe disso. As decisões tomadas com punho de ferro, como a prisão de Felipe Martins, não passaram despercebidas pelo mundo. A acusação contra ele, sem base jurídica reconhecida internacionalmente, se tornou motivo de escândalo diplomático. Juristas, estrangeiros e entidades de direitos humanos começaram a levantar a voz, questionando abertamente como um ministro da mais alta corte brasileira ousa ignorar convenções internacionais para manter uma narrativa que já se mostra insustentável. O caso de Felipe Martins é só a ponta de um iceberg. A denúncia que ele foi mantido em solitária por dias, sem justificativa médica ou processual, beira a tortura, e isso pode configurar crime contra os direitos humanos. O que antes era visto como, entre aspas, exagero retórico da oposição, agora ganha tons reais de abuso de autoridade e perseguição política sistemática e já se fala em tribunais internacionais sendo acionados. A imagem de Moraes, até então blindada internamente, começa a rachar com força no exterior. Enquanto isso, o Brasil vive outro tipo de colapso. Mais silencioso, mas não menos devastador. Um colapso estratégico orquestrado por Lula. Seu plano, cada vez mais evidente, não é de integração mundial, mas de isolamento proposital. Ao elevar os atritos com os Estados Unidos, ao se aliar cegamente a regimes autoritários e ao sabotar acordos internacionais, Lula não apenas compromete a diplomacia, ele sufoca a economia.
A tentativa de romper com o dólar, de forçar uma nova ordem monetária por meio do BRICS, sem planejamento e sem apoio real, já começou a gerar instabilidade interna no bloco. E agora, para seu constrangimento, os próprios países do BRICS já descartaram a criação de uma moeda comum. Eles isolaram Lula, demonstrando que não confiam mais em seu discurso errático nem em suas intenções políticas falhas. O Brasil, outrora uma potência emergente respeitada no passado, agora tornou-se o elemento incômodo da mesa. E os sinais da quebradeira já não se limitam às análises frias dos economistas. Os sinais estão presentes nas ruas, na realidade do dia a dia do trabalhador brasileiro. Em vários estados do país, o cenário é o mesmo. Lojas fechadas, comércios abandonados, ruas vazias, pessoas desesperadas tentando segurar o pouco que ainda resta. A renda da população despenca silenciosamente, enquanto o governo finge que está tudo sob controle. Essas lojinhas, elas foram entregues agora há pouco. A estrutura é bonita, como vocês podem observar, bem estruturada, mas já passa das 9 da manhã, está beirando umas 9h30, e como vocês podem observar, é dessa forma aqui, ó. A classe média está estrangulada, os pequenos empreendedores estão quebrando e os trabalhadores já sentem no bolso o peso de uma recessão que se agrava a cada decreto, a cada discurso ideológico e a cada investida contra o setor produtivo. No meio desse caos, há um setor inteiro que corre o risco de ser destruído: a própria imprensa. Muitos jornalistas ainda não perceberam, mas o próprio regime que eles ajudaram a alimentar e sustentar está à beira de sufocá-los. A liberdade de imprensa está ameaçada como nunca antes, e não apenas pelas pressões políticas, mas também pelo colapso econômico iminente. Redações estão encolhendo, veículos estão falindo, profissionais estão sendo demitidos em massa. Se esse plano de poder total for adiante, os jornalistas, editores e redatores que hoje fecham os olhos para os abusos do governo serão os primeiros a pagar o preço. Perderão não só os seus empregos, mas também as conquistas históricas do jornalismo no Estado Democrático de Direito. Quando perceberem, será tarde demais. O regime que agora os usa como ferramenta, logo os descartará como ameaça, aonde esta cena será cada vez mais comum no dia a dia do jornalista e de todos os trabalhadores brasileiros que dão duro para comprar as suas coisas. E como se não bastasse, Lula envia uma comitiva de senadores para os Estados Unidos, numa tentativa desesperada de conter os danos econômicos causados por suas próprias ações. O resultado? Um fracasso absoluto. Nenhum acordo, nenhuma sinalização positiva, apenas um vexame diplomático internacional. O governo norte-americano foi claro: enquanto o Brasil não der garantias reais de estabilidade institucional e liberdade política, não haverá flexibilização nas tarifas. Essa viagem, que deveria fortalecer os laços, apenas reforçou o que o mundo já suspeitava: o Brasil está à deriva e quem está no leme não sabe navegar em águas democráticas. A economia brasileira, fragilizada, começa a dar sinais preocupantes. O real perde força e os consumidores têm cada vez menos condição de comprar no mercado da esquina. Os preços sobem e o desemprego espreita nas sombras. O risco de virarmos uma nova Venezuela ou uma Cuba não é mais exagero dos analistas profissionais. É uma possibilidade concreta se a escalada autoritária e a destruição institucional continuarem. Lula parece determinado a implementar seu projeto de poder total, ainda que isso custe a liberdade do povo e o futuro do país. Um regime que se vende como democrático, mas que cerceia vozes, manipula narrativas e prende opositores, não passa de uma ditadura disfarçada. E quem mais vai pagar por esse projeto de poder são os pobres, os mesmos que Lula jurou proteger. Eles serão os primeiros a sentir a escassez, a inflação e o colapso dos serviços e a opressão. Quando o pão faltar na mesa, quando os remédios desaparecerem das farmácias, quando os empregos evaporarem sob um governo que combate empresários ao invés de atrair investimentos, será tarde demais para voltar atrás. O Brasil não pode seguir neste caminho. A janela para reagir ainda está aberta, mas se fechar, então tudo estará perdido.
Enquanto muitos estão sendo enganados com o falso discurso da soberania nacional, a qual a esquerda nunca se importou, mas sempre quis vender e entregar o país para a China, para que todos vivam como escravos, se o PT não sair do poder, ninguém terá o que comer, porque aí sim viveremos numa prisão de céu aberto, como Cuba e Coreia do Norte. Se você acha que este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal ativando as notificações do sininho, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo Minuto de Alerta.